Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras, que é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação em aprendizado. A gente sabe que a necessidade de aprender das pessoas cresce a cada dia, não é algo que vai terminar no próximo século, muito pelo contrário, cada vez mais os gaps de conhecimento de aprendizagem crescem ainda mais, e enquanto profissionais de educação nós não podemos ficar parados. Conversas Transformadoras, portanto, é um chamado à compreensão das ações de transformações reais do aprender, principalmente das transformações escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? A nossa conversa de hoje é com a Kathleen Cordeiro, que é fundadora e CEO do método Happiness, que são, na sua essência, aulas de felicidade na escola. Ela também é CEO do Instituto Melo Cordeiro. E colocando a Kathleen aqui junto, Kathleen, como que é essa sua causa com a questão da felicidade? Olá, tudo bem com vocês? Que bom, que prazer estar aqui. A gente tentou fazer essa conversa umas 2, 3 vezes, né, Robson? Mas agora a gente conseguiu falar, tô bem feliz de estar aqui com vocês. A felicidade, ela entrou, né, na minha vida a partir das experiências positivas que a gente teve com as crianças e jovens do Instituto Melo Cordeiro. Então, eu sou administradora de primeira formação, trabalhei muitos anos no grupo Melo Cordeiro, e na época a gente percebia as oportunidades não iguais, né, ao redor da indústria, uma indústria de fios e cabos elétricos em Ferraz de Vasconcelos, e eu queria fazer algo para que essas oportunidades ficassem iguais, né, para Uhum. que essas crianças que viviam naquelas comunidades pudessem aprender de fato e ter uma vida longe da vulnerabilidade. Então, a gente começou a trabalhar dentro das comunidades a questão educacional com líderes comunitários que já faziam algumas coisas. Para mim, dentro das empresas, já era bastante claro que as questões comportamentais, elas geravam muito impacto no resultado das pessoas. Então, a gente brincava que a gente contratava as pessoas pela maneira, pelo conhecimento técnico delas, mas elas eram dispensadas pelo comportamental. Então, para mim, já era muito claro o quanto o comportamento impactava nisso. E eu Aham. comecei a observar para as crianças que a gente trabalhava na educação, que elas não conseguiam aprender. Então, a gente tinha crianças de 12, 13, 14 anos sem ler e escrever, sem saber contas básicas de matemática, e a gente começou a pesquisar o que de fato estava acontecendo no mundo para que as crianças pudessem ter novas possibilidades de aprendizado. Então, foi nessas pesquisas de educação socioemocional, de protagonismo, de liderança, que a gente começou a perceber que tinha um novo modelo vindo de Harvard, que é o grande pioneiro da educação para a felicidade, aconteceu em Harvard, então as aulas de felicidade foram postas primeiro em Harvard, pelo professor Tal Ben-Shahar, e a gente começou a pesquisar essas aulas de felicidade. Então, quando a gente foi ver essas aulas de felicidade em Harvard, foi um grande sucesso, foram as aulas mais vistas de toda Harvard, de todos os tempos, né? Então, um número gigante do campus se inscreveu nessa aula de felicidade para entender quão importantes são essas questões de saúde mental, inclusive para as pessoas, né, que estudam numa universidade como Harvard. A gente começou a trazer esse conteúdo científico para dentro do instituto. E a partir daí a gente começou a ver resultados muito positivos no aprendizado das crianças e também no comportamento deles. E foi tão forte isso que é um contraturno escolar, né? Então eles ficam com a gente antes e depois de ir para a escola pública. A diretora da escola pública local, do IGIMA, nos chamou e falou: o que vocês estão fazendo? Que essas crianças estão. Por que elas estão aprendendo agora? E estão aprendendo mais do que a média? O que é? E a gente começou a contar para ela, né, toda essa história, e ela falou: faz um piloto aqui com a gente. A gente trouxe um piloto para a escola pública, rodou muito bem, as crianças começaram a aprender mais, entrar mais rápido no mercado de trabalho e começaram a ganhar mais rápido. Falei, bom, isso aí funciona. Então, com essas experiências positivas, a gente começou a desenvolver essas aulas de felicidade que agora estão também em escolas particulares do Brasil todo aí. Maravilha. Conta pra gente então, assim, o que seria o conceito fundamental do que é felicidade, porque é uma parece ser um conceito um pouco abstrato, né, para muitas pessoas, mas, segundo a ciência, então, o que seria exatamente felicidade
E como é que vocês tratam o aprendizado dela dentro da sala de aula? Como é que isso é feito, dentro do método Happiness? É um conceito subjetivo. E ele é tratado por várias áreas, né? A filosofia, a primeira delas, que trata isso há muito tempo atrás. Então, os primeiros pensadores filosóficos falavam de felicidade a partir dos seus pontos de vista. Então, a gente tem Aristóteles, a gente tem os estoicos falando de felicidade, mas o que a gente realmente trabalha é a questão científica que veio da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva é a área da ciência que estuda a felicidade. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi que a psicologia ela teve uma outra vertente. Então, se estudava muito a saúde mental, os problemas mentais. Agora, a partir desse ponto de vista, se perguntavam o que é que a gente pode fazer para as pessoas serem mais felizes. E esses estudos, eles culminaram nessa nova área da ciência, que é a psicologia positiva. Então, a gente percebe, quando a gente busca essa resposta absoluta para uma coisa tão subjetiva assim, a gente poderia diminuir o contexto de uma ciência que estuda a felicidade. Então, ela é uma Aham. ciência nova, tem 20 anos, né? Uhum. E perto das ciências aí, isso é muito novo. Mas o que a gente consegue dizer, né? A gente consegue dizer o seguinte, já, com esses estudos todos, que a felicidade, pessoas felizes, então, a felicidade é boa pra gente, certo? Então a gente já Sim. tinha isso meio óbvio, né? Eu imagino, eu imagino. Felicidade é bom, né? Pessoas Aham. felizes, elas geram mais resultado, elas têm mais motivação, elas têm melhores relacionamentos, então é boa, a felicidade é boa, ótimo. Agora, quando a gente coloca a felicidade como objetivo, a gente fica infeliz. Hum. Interessante. Tá, então tá bom. Então a gente tem um paradigma, certo? Então a Aham. felicidade é boa, mas se a gente coloca isso como objetivo, a gente fica infeliz. Então como é que a gente trabalha aulas de felicidade efetivamente na escola? A gente usa uma metáfora, que é a metáfora do caminho, do peregrino. Mas só para eu voltar um pouquinho, você já Tá, passou pelo conceito de felicidade já? Que já. eu não alcancei ele ainda não. Eu Não, 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 entendi. não, 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 não passei ainda não, calma, Ah, então vamos tá lá, bom, então tá vamos lá. bom. Então Não, vamos lá. não, 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 não. Tô dando só um histórico aí pra gente entender que é um recorte, Ah, né? então tá bom, então tá Tem de bom. várias áreas, tem a filosofia, a psicologia, tudo. Para a gente entender o que é de fato essa felicidade que a gente trabalha. A gente diz que essa felicidade ela está no caminho. É como Hum, se a gente usasse a metáfora da vida mesmo como uma jornada, certo? sim, sim. Nessa jornada, nesse caminho, muitas vezes a gente coloca o nosso objetivo final como essa alegria ou essa felicidade. Isso gera Uhum, felicidade para a gente. uhum. Então, o que a gente percebe é que o processo de caminhar é que faz a felicidade acontecer. Abrir espaço para que as coisas aconteçam na vida é que faz acontecer. E aí já gera uma grande pergunta que todo mundo faz: ah, então como é que faz para ficar sorrindo o tempo todo, né? Eles me perguntam. Uhum. Eu imagino que felicidade seja essa sensação de bem-estar e e alegria que a gente que é maior do que a gente, assim, que meio que não cabe muito dentro da gente, não é algo que você consiga compartimentar, você não consegue, calcular. Faz sentido ou não faz sentido essa A percepção do que frase, seria a felicidade? a frase científica que resume felicidade é o conceito, né, da Aham. professora Sônia do Bovanix, da Universidade da Califórnia, diz que felicidade é a sensação de contentamento, tendo mais emoções positivas do que negativas, entendendo que a vida como ela é hoje faz sentido e vale a pena. Ah, interessante isso. Aí a gente achou um conceito aqui onde a gente consegue estacionar nele, né, e tentar porque a vida não ainda mais a vida de um professor, de um educador, que é um grande público nosso, é de professores e educadores, ela é uma vida bastante difícil, né, conturbada, cheia de desafios, cheia existe a alegria e a felicidade de ver as crianças aprenderem, né, os jovens, também os idosos, quem for estudante dela aprendendo, dela ou dele aprendendo, e isso gera uma sensação de felicidade muito grande, eh, né, perceber que o brilho no olhar do estudante aconteceu e que ele enxergou um novo caminho, uma nova possibilidade para a própria vida dele, nem que seja num assunto tão muito específico.
isso causa uma sensação de felicidade. Mas tem provas, tem horários, tem acordar cedo, tem aluno irresponsável, tem situações de conflito dentro de sala de aula, tem um monte de coisas que complicam um pouco esse caminhar desse professor, né? E como é que a gente ajuda esse professor a encontrar esse caminho? Talvez você trabalhe estudantes e você deva trabalhar também com os professores, né? Como é que é o Uhum, método nesse uhum, sentido? Como é que o método olha para o professor também? uhum. O método, ele trabalha primeiro uma formação prévia com o professor, Ah, né. que bom, Essa maravilha. formação é uma formação muito significativa, porque a gente abre espaço para que o professor consiga introduzir a metodologia na própria vida, e aí Nossa, sim maravilha. conseguir ser o facilitador do processo de aprendizagem de felicidade para outras pessoas, né. E a gente, Uhum, esse processo, ele acontece no caminhar, né. Eu vou contar um pouco sobre isso. Mas, de fato, quando a gente fala de felicidade, vem sempre a ideia ou a imagem de uma pessoa feliz sorrindo, com uhum, momentos de prazer. Então, uhum, eu vou tentar dividir aqui teoricamente, para a gente entender os 3 grandes pontos. Primeiro, essa tal dessa felicidade, ela contém momentos de tristeza. A ah, primeira ponta, imagina que a primeira ponta disso são os momentos de prazer. É como comer um chocolate, faz parte da vida, a gente quer isso, a gente busca momentos de prazer. Só que eles hum, são efêmeros e passam rápido. Se a gente confunde momentos de prazer com felicidade, a gente esquece de tudo que está por debaixo disso, que realmente nos ajuda a ter um bem-estar. Então, aham, tem os momentos faz de prazer. sentido. Depois, se a gente consegue olhar um pouquinho mais embaixo, tem os momentos de alegria, que são as conquistas de vida, que fazem sentido, faz parte. Eu me formei, os meus alunos estão se formando, eu comprei um carro novo, consegui comprar minha casa. Uau, que legal! Só que esses momentos de alegria, eles duram um pouco mais do que aqueles de prazer, mas eles também passam, porque você vai Uhum, colocar outro objetivo na sua vida. E aham, se sem dúvida. você deixa o seu momento de felicidade, né, esses momentos de prazer ou essas alegrias sendo como a felicidade da sua vida, você sempre fica correndo atrás de alguma coisa. Uhum, E o que a gente está propondo aqui, é o que a psicologia positiva traz, é o que está realmente por debaixo disso tudo, que são essa felicidade é você encontrar aqueles seus dons e talentos, eles chamam de dons, talentos de assinatura. Então, aquilo que você realmente faz bem. Dr. Mihaly, que é um grande pesquisador da área, ele diz que é o que você nasceu para fazer. Então, uhum. aqueles dons e talentos que são naturais para você, que você gosta de fazer, faz bem para você fazer. E quando você utiliza isso a serviço de alguma coisa além de você mesmo. Ah, interessante. Isso Então você esse ponto é muito interessante. Tem um livro do Stephen Covey, não sei se você já ouviu falar do uhum, Stephen Covey. uhum, Ele uhum, uhum, escreveu um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas uhum, Altamente Eficazes, que é um livro até pragmático, assim, do uhum, ponto de vista, uhum, né, de eficiência e tal. uhum. Mas a obra-prima dele foi O Oitavo Hábito, um livro inteiro que chamava O Oitavo Hábito, e que ele fala que o oitavo hábito é exatamente isso, encontre a sua voz interior e ajude os outros a encontrar a deles. Esse é o oitavo hábito, que ele diz que é o hábito que mais causa satisfação, portanto, felicidade, alegria, eu creio. Exatamente. Tem a ver? Com certeza. Na verdade, isso que ele escreveu, no meu ponto de vista, traz muito que os psicólogos humanistas já falavam há bastante tempo. Então, eles diziam que tem uma hierarquia de necessidades humanas básicas, então você precisa, para sobreviver, de água, comida, sono, certo? E aí você Uhum. vai galgando outras hierarquias de necessidade, então segurança, estima, relações, e ao alto da pirâmide seria essa autorrealização, que de fato é utilizar os seus dons e talentos a serviço de algo além de você mesmo. E aí Muito toda essa interessante. ciência da psicologia trabalha nos seus dons e talentos a serviço de algo além de você mesmo, de algo além de maior. E olha só que interessante, isso não você não tem momento só de prazer quando você faz isso. Sim, eu Tem, creio, eu creio. Mas o né? propósito é maior, né, o propósito está acima, né, dessas dificuldades que a pessoa enfrenta. Então, usando nossa metáfora do caminho, o caminho, ele não é pavimentado, ele tem subidas e descidas, ele tem buraco. Você cai, rala o joelho, chora. E ele também tem os passarinhos e borboletas e flores no caminho. No caminho, você vai perceber aonde é que você anda melhor, se é na subida ou na descida. Se você vai andar melhor com pedras ou sem pedras. E Uhum. você não controla nem a topografia e nem a tempestade que vai cair. Só que Aham. você pode se preparar para isso.
Aham. Você pode usar ferramentas ao longo desse caminho que podem te ajudar a passar por essa trajetória de um jeito melhor. E você percebe que é em cada passo que você se desenvolve e que você pode Aham. contribuir com a caminhada dos outros. E é aí que está essa tal dessa felicidade perene, que a ciência está falando. Como o professor ajuda muito as outras pessoas, né, o professor a missão dele é essa, né, ajudar os outros a aprenderem. Eh, então ele tem já um componente de felicidade bastante grande, não à toa que vários professores são extremamente felizes, simplesmente por serem professores e por ajudarem essas crianças, essas pessoas a aprenderem. Agora existe um grupo de pessoas que a gente vai encontrando ao longo da vida, né, que nós chamamos as pessoas mal amadas, né, que elas não é feliz nunca, ela não se resolve, ela não, sei lá, a gente dá o nome que a gente quiser, mas esse é um termo comum. E eu sempre tive a impressão de que essas pessoas elas não conseguem, perceber que elas não conseguem gravar os momentos de felicidade bem, e elas gravam muito bem os momentos de tristeza. Uhum, Então, elas chegam a citar que as pessoas, que ela tem uma vida triste ou que a vida dela é muito infeliz, mas que na realidade é porque ela gravou muito melhor os momentos de tristeza e ela simplesmente praticamente deleta muito rapidamente os momentos de alegria. Então tem a ver com isso também de você falou sobre o caminho, né, da pessoa ir reconhecendo os pontos positivos e negativos do caminho e que fazem parte do caminho. Mas ajudar a reconhecer bem os pontos positivos também ajuda a deixar essa pessoa mais feliz? uhum, A largar o pé dos outros e largar de encher a paciência dos outros e ser mal amada? Ou uhum. mal amado, né, que tem os 2 lados, lógico. A gente conta que, a partir da neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro ele é um velcro para as coisas negativas e teflon para as positivas. E assim mesmo, a gente aprende dessa maneira, porque foi uma maneira que o nosso cérebro aprendeu de sobreviver como raça mesmo, né? Mas a gente tem uma possibilidade de treinar mentalmente esses aspectos positivos. Então, você gravar ou você colocar foco nesse momento presente e colocar intenção dessas questões positivas. E isso é realmente um treinamento. Existem algumas questões genéticas para esse processo. A gente já sabe, Aham. sim, tem muita pesquisa já falando sobre isso. Tem Não é predisposição genética, então. tem uma predisposição genética, sim. E eles dizem que é em torno, né, esse mundo, esse número aí está sendo discutido, mas é em torno de 50% a nossa Ah. capacidade para felicidade, né? E a gente sabe disso, né? Porque tem algumas pessoas que são realmente felizes por serem, né? Porque a É, gente já acorda feliz, já tem uma e tem predisposiçãozinha. tem remédio para aquelas que elas acabaram de acordar, não aconteceu nada de ruim na vida, mas ela já está mal-humorada. É isso. E os outros 50%, como é que a gente faz? São 10% de questões de circunstâncias de vida. Então, Aham. esses 10% que impactam muito são as questões realmente financeiras, que impactam, ou se você, por exemplo, tem alguma coisa grave acontecendo, as dívidas, por exemplo, impactam muito essas circunstâncias de Ah, o vida, lado financeiro, né. realmente impactam, né? Mas são 10%. E Uhum. os outros, que aí a gente está falando de outros 40%, a gente está falando de intenção, de você colocar sentido naquilo que você faz e descobrir que a partir desse sentido que você coloca no que você está fazendo, você pode aumentar seu nível de bem-estar. Hum. Então há cura, há jeito para essas pessoas que já acordam mal-humorada. O jeito, e aí a gente brinca muito que é lógico que o que a gente está falando sobre felicidade são para as pessoas que estão emocionalmente saudáveis. Aham. Quando a gente está falando sobre isso, sobre todas essas ferramentas que a gente apresenta para esse caminho, né? Por exemplo, a gente tem um que realmente está muito comprovado, que é o diário de gratidão, por exemplo. O diário de gratidão é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Você escreve 3, 4 coisas pelas quais você é grata todos os dias durante 3 meses. Isso aumenta a tua capacidade de felicidade de fato, porque você coloca significado positivo naquilo que está acontecendo. E você ajuda a pessoa a perceber também, né, as coisas boas que acontecem para ela, que ela tem essa Exatamente. dificuldade de perceber Exatamente. as coisas boas. Exatamente. Então, é uma ferramenta que funciona, tem muita comprovação científica. Agora, se uma pessoa está em depressão, ela precisa de ajuda externa.
Ah, Então sim. a gente precisa entender que existe uma diferença entre pessoas saudáveis emocionalmente, que já conseguem lidar com tudo que está acontecendo na vida, e a partir daí usar essas ferramentas e aumentar o seu nível de bem-estar, e as pessoas que estão doentes emocionalmente, que precisam de Ah, tratamento, que precisam de ajuda. isso é grave, né, ou seja, e existe também o burnout, existem funções externas também que acabam impactando a vida das pessoas. Os profissionais de educação, são muito expostos, né, a essas questões externas e isso acaba levando essas pessoas a atitudes e a pensamentos extremos até, né, por questões externas, e aí efetivamente não há muito, o que ela faça consiga fazer sozinha, né, aí ela precisa de ajuda. Precisa. E desmistificar esse pedido de ajuda como alguma coisa, que a gente na nossa sociedade vê muito isso como uma pessoa que é fraca, que precisa de ajuda. Bem pelo contrário. O que a gente percebe, principalmente na educação, é que, as pessoas elas estão exaustas, realmente cansadas. E a gente tem o descanso físico, né, que é quando a gente consegue dormir e tudo mais, mas a gente tem e a gente não percebe que é o descanso mental. Então como é Você que a gente consegue de fato fazer um descanso mental adequado, se os nossos pensamentos não param? E se a gente é, fica reprocessando o tempo todo informações? E se a gente fica preocupado, né? sim, sim. Você falou aí essa questão da que as pessoas, talvez mostrem fragilidade, mas na realidade quando ela mostra essa dificuldade dela em lidar com esses sentimentos ruins, não quer dizer que ela seja fraca. Quando ela pede ajuda, isso mostra sinal, de fortaleza, né, de força na realidade, né, porque ela está pedindo ajuda. Você já deve ter assistido certamente aquele vídeo da Brené Brown, que ela fala sobre a força da vulnerabilidade, exatamente. E isso nos torna humanos e na hora que nós estamos, nos mostramos mais, vulneráveis uns para os outros, nós nos conectamos com uma cobrança menor. Existe aquela síndrome ao contrário disso, do super-homem, da pessoa que ela consegue resolver tudo e que ela vai dar conta de tudo, né, e isso de certa forma traz um pouco de sensação de infelicidade ou de tristeza também, porque a gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa pedir ajuda. Como é que se encaixa essa questão da vulnerabilidade, dessa síndrome de super-homem de super-herói, que vai resolver tudo e acaba não conseguindo resolver dentro do método, dentro dessa questão da felicidade? Quando a gente começa a trabalhar as questões da felicidade, a gente abre espaço para a pessoa conseguir entender, a partir de si, quem ela é e quem ela gostaria de ser. Ah, Nesse caminho, interessante. a gente consegue desmistificar muito o que acontece e a gente vê muito, aquela questão da perfeição, Uhum. ou daqueles valores que são embutidos em nós desde muito pequenos, do que é ser uma pessoa bem-sucedida, por exemplo. Uma Quando a gente pessoa que não começa erra, né, aquele medo de errar, aquele negócio de você não pode pode errar. Pode e culturas organizacionais, escolas que têm culturas de não permitir erros. A gente percebe muito que, pessoas que têm um nível de bem-estar alto, elas se relacionam com pessoas de confiança, dentro de Ah, casa e também na escola, que é o lugar que elas uhum. trabalham e passam tanto tempo. Então, os melhores ambientes que a gente percebe para se trabalhar são ambientes em que as pessoas elas podem errar, elas podem ser elas mesmas, elas podem se relacionar com os outros a partir de confiança. Então, se a gente pode dar uma dica, e eu acho que se a gente pode são 5 fatores, né, a partir da ciência que aumentam o nosso nível de bem-estar. Acho que vale a pena falar deles. A primeira, a gente chama de PERMA, são 5 letras em inglês, tá? Uhum. Então, são emoções positivas, que é isso que a gente está falando, trazer Aham. mais emoções positivas para a vida do que negativas, então colocar foco nessas coisas boas que aconteceram. O Uhum. engajamento, que é descobrir esses meus dons e talentos, e colocar isso em alguma coisa positiva, então usar esses meus dons e talentos. Meaning, que é significado e propósito, então usar esses dons e talentos a serviço de alguma coisa maior do que eu. E Uhum. aí as pessoas, inclusive as pessoas que têm fé, têm maior nível de bem-estar exatamente por causa disso, porque é alguma coisa Uhum. maior do que eu. Metas de vida, porque faz parte, mas Uhum. se a gente pudesse colocar foco em uma única, eles dizem que é para a gente colocar foco nas relações. Aham. Relações saudáveis, relações positivas, relações de confiança.
fizeram um estudo, o estudo mais antigo que existe, tem 75 anos e ainda está em andamento, é um estudo de Harvard, que pesquisou, a partir de 1936, rapazes dos Estados Unidos. Então, eram meninos muito pobres e meninos que estavam cursando a Harvard, né, a Universidade de Uhum. Harvard. E a cada 2 anos eles pesquisam eles, a saúde, os relacionamentos. Teve um deles que virou presidente da República, outros viraram Uhum. alcoólatras. Então, eles acompanharam. Muitos deles morreram, eles têm ainda 60 deles que estão vivos com mais de 90 anos. E dentro de todas essas pesquisas, o que eles falam é que esses homens que são mais saudáveis, que são mais longevos, são os que têm relacionamentos positivos. Nossa, Então a gente pode afirmar então que você, conseguir estruturar bem a família e tornar essa família o mais saudável possível, certamente ajuda muito esses indivíduos que estão ali naquele grupo a terem uma sensação de felicidade maior e que desestruturar a família ou estar numa família desestruturada é exatamente o caminho inverso a essa lógica da felicidade. E que também a questão você vai mais para o coletivo do que para o individual, quando você pensa em felicidade. Faz sentido? É, faz sentido, faz bastante sentido, é exatamente isso. Nessa pesquisa, o que ele diz é que a solidão é tóxica, então ela Ah, realmente faz muito mal e faz mal para a saúde. Que pessoas que têm mais conexões positivas são mais saudáveis e mais longevas e mais felizes. Então, o que são essas conexões? A gente está falando de família, sim, família, principalmente casamento, impacta muito positivamente sobre isso, né? Ter uma relação uhum. com alguém ali de marido e mulher, ou né, enfim, de casamento. Mas as relações da comunidade também influenciam muito. Pessoas que são próximas à comunidade, que conseguem fazer, por exemplo, pessoas que fazem projetos sociais, por exemplo, que estão muito próximas à comunidade, que fazem coisas juntas, que confiam nessas pessoas e podem fazer algo por elas, são mais felizes também. Ah, que interessante. Voltando só para a questão da cultura do erro, porque na escola o desafio é muito grande nesse contexto, né, porque, o professor ensina e depois ele dá uma prova para o estudante para ele responder. E quando ele erra, ele tira notas menores. Se ele errar muito, a nota dele pode chegar a zero. E como um professor consegue, olhar positivamente para o erro, sendo que ele quer que esse aluno tire uma melhor nota possível, ou seja, que ele acerte o máximo possível? Pergunta Ah, difícil essa minha, hein? eu acho que, na verdade, eu adoro conversar sobre isso, porque a partir do nosso ponto de vista, existe sempre possibilidade de desenvolvimento. A gente usa, inclusive, como base da professora Carol Dweck, mentalidade de crescimento. A gente pode desenvolver qualquer coisa na nossa vida, desde que a gente treine e reproduza isso e faça melhor o tempo todo. Agora, isso precisa estar na nossa mentalidade. Se a gente acredita de fato nisso, a gente desenvolve. Na questão das avaliações, elas poderiam ser só uma ferramenta de entendimento se eu conheço ou não aquele determinado assunto. Mas, na verdade, o que a gente reproduz para um pedaço de papel é não o que eu conheço ou não daquele assunto, mas a minha identidade em relação àquilo, que é: se eu Uhum, não sei, eu sou burro. uhum. Se eu não sei, eu não sirvo para nada. Se eu não sei, eu não sou capaz de. Então, a partir do nosso ponto de vista, as avaliações, que é assim que são chamadas, elas poderiam ser vistas como o que são: uma reprodução do meu conhecimento neste momento sobre aquele determinado assunto. E se ainda existe necessidade de ter prova escrita, eh, será que a gente não pode utilizar esse ponto de vista dessa maneira? Será que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo pode ser reproduzido num pedaço de papel ou em outras maneiras de reproduzir conhecimento, como oral, como desenhos artísticos, como As teatro, interações, né, entre os interações estudantes. sociais ou mudanças comportamentais? Será que a gente não pode avaliar esse conhecimento dessa maneira? E se sim, se a gente pode, de que maneira a gente consegue colocar isso num boletim para acompanhar? E se não, se precisa ser provas escritas, porque a gente ainda tem aquela coisa de passar no vestibular, porque, né, precisa passar no vestibular. Ok, será que a gente consegue ajudar esse estudante a perceber que aquilo é só um conhecimento de um determinado assunto naquele momento da vida dele? E que tem muito mais em jogo, né. Tem muito mais em jogo do que só E aquilo. aquilo é só um conhecimento.
E é um conhecimento que pode ser, inclusive, muito interessante para a vida. E se ele não sabe ainda, será que ele não consegue colocar significado naquilo para entender por que seria interessante? A gente tem Uhum. algumas histórias muito bacanas no Instituto, de como a gente conseguiu trazer coisas interessantes. Alguns alunos falavam muito que matemática não era para eles, que eles odiavam matemática, que não iam aprender muito. E aí a gente começou a buscar interesses. Então, o que vocês gostam de fazer? Ah, um dos meninos, né? O Lucas, eu gosto de jogar videogame. Então vamos jogar videogame. A gente trouxe o FIFA, aquele de jogo de futebol, e começamos a jogar. E aí a educadora de raciocínio lógico, né, matemática, começou a perguntar como é que será que esse Thiago Leifert narra exatamente o que você está apertando, que é o narrador do jogo. E aí a Uhum. gente começou a trazer contexto matemático para aqui. E ela começou a perguntar, então vamos pesquisar? Como é que será que isso é? E depois disso, a gente começou a introduzir alguns assuntos. Eles queriam reformar a quadra da comunidade ali. Eu falei, então Uhum. vamos reformar a quadra da comunidade? Vamos. Vamos demarcar a quadra? Quantos galões de tinta a gente precisa para isso? E quantos metros quadrados, então, tem a quadra? Vamos medir? Vamos fazer a área? Tá, como é que a gente pode agora, então, arrecadar recursos para comprar os galões de tinta? Como é que a gente vai negociar com o dono da. De quanto precisamos, né? Isso para a vida. E depois que a quadra ficou pronta, a gente começou a falar de parábola, de equação de segundo grau, jogando basquete. Uhum. Então, a matemática, ou todas essas matérias, elas estão na vida. Se elas estão aí, elas existem por algum motivo, elas têm um significado, elas vêm de algum lugar, elas levam para algum lugar. Sim, sim. E como é que a gente traz isso para esse sentido de fato da vida? É interessante, bastante interessante. Quando se fala também dos grupos, como a gente estava falando um pouco agora há pouco, envolve também as equipes das escolas, né? Quando se pensa em educação formal. O líder da escola, o diretor, o coordenador e aquele que cuida de um grupo de professores, a forma como ele trata esse grupo de profissionais e como ele trata a realidade da escola pode afetar muito essa sensação, né, de estar feliz no trabalho e de não estar feliz no trabalho, né? Se é uma pessoa que persegue muitos outros, ou que é muito perfeccionista, ou que, sei lá, que tem alguns traços, de falta de liderança. Eh, no Happiness existe algo também que procure, ajudar esses gestores a serem melhores líderes e a não trazer problemas para que os professores sintam-se mais felizes? Adoro essa questão, porque para a gente o líder, né, ele é realmente uma pessoa que abre espaço para uma cultura de felicidade na escola. Então, quando a gente Exatamente. entra com happiness dentro da escola, a gente tem uma equipe de implantação do happiness, não é só a Aham. aula dentro da escola. E essa equipe, ela tem, né, um termo de aceite, um termo de convite que vem a partir do diretor. Então, quais são as Ah, minhas ações, as minhas condutas, os meus comportamentos para facilitar o processo de felicidade, de aumento de bem-estar dentro da minha escola? Eu estou aberto à mudança? Eu estou aberto a ouvir? Eu posso me comportar de uma maneira a receber feedback? Eu posso dar feedbacks que deixem as pessoas confortáveis na evolução? Eu tenho desenvolvido relações de confiança na minha escola? Eu sou uma pessoa de confiança? Então, é, o pro esse gestor que já leva o método para a escola dele, ele já já, mostra que ele tem uma certa abertura, né, ele já tem uma mentalidade já num já, nível um pouco mais avançado. Mas já. ainda assim pode sim há muito que se aprender ainda, certamente, e o diretor que tem aquela rejeição imediata a isso, fala: Que método de happiness, o quê? Que felicidade", isso aí, seja ele já tem, assim, uma certa dificuldade com a liderança. Deve haver uma conexão direta também, né? Tem certamente. Agora, a gente entrou em algumas escolas que são consideradas de alta performance, por exemplo, né. E essas Uhum. escolas de alta performance, que são bem focadas em vestibular, em passar. Botam pressão em cima de todo mundo, né. Sim, porque o resultado ele é bastante significativo. Agora, o que a gente fala sobre isso? O aumento do nível de bem-estar contribui para resultados maiores. Então, Hum. pessoas mais felizes, elas vão dar mais resultado. E, ao contrário, também é verdadeiro. Pessoas infelizes geram menos resultado. Sim. E aguentam menos pressão também, né, ou seja, eles espanam rapidamente. Então, aumentar o nível de bem-estar, tanto de colaboradores quanto de alunos,
gera mais impacto positivo, inclusive de resultados, inclusive de aprendizado. Uhum. Então, Muito bom. abrir espaço para a gente falar sobre isso é quebrar um paradigma muito grande, de que o resultado que a gente está buscando é só o resultado técnico. E, de fato, o comportamental e o emocional, ele está diretamente ligado aos resultados. Interessante. E como o método, trata a questão do longo prazo? Porque a gente quando aprende qualquer coisa, não só felicidade, a gente tende a desaprender ao longo do tempo. Até tem alguns conceitos hoje modernos que dizem que tem coisas que realmente nós temos que desaprender, que é bom desaprender. Mas coisas que a gente quer manter para o resto da vida, é natural que ao longo do tempo, o conhecimento sobre aquilo comece a diminuir um pouco, porque o momento que você aprendeu aquilo ficou muito tempo para trás. Como é que a gente consegue trabalhar essa questão do longo prazo para as coisas que a gente aprende acerca da felicidade? O que a gente abre espaço, então a gente tem 3 grandes momentos, né, o primeiro é o fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. No fundamental 1 a gente cria hábitos com eles de autoconhecimento. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza muito, que é o semáforo. Então, Uhum, que é uma metáfora mesmo de caminho. Então, paro, penso, olho para mim, organizo e dou nome para aquilo que eu estou sentindo. Aí eu vou para o uhum, amarelo e entendo o que essa emoção está querendo me contar. Ela é mensageira de uma necessidade, o que é que eu não estou cuidando ou estou conseguindo cuidar nesse momento? E aí eu vou para o signo, eu vou para o verde, e tá, como é que eu faço pedidos adequados, se as pessoas podem contribuir para cuidar dessa necessidade, ou pedidos a mim mesma, ou que ações positivas eu posso fazer? A gente treina esses hábitos com eles ao longo dos 5 anos. Então as maravilha. crianças quando brigam, por exemplo, a facilitador do happiness leva eles até o semáforo, por exemplo, então vamos lá, vamos treinar. Começa, respira, qual o nome desse sentimento? E aí a gente faz o processo treinando com eles. Isso. A No escola é cheia de oportunidades, né, para todo o essa tempo esse treinamento. todo, o tempo todo. No Fundamental 2, por exemplo, a gente usa muito o PERMA, que é esse aumento de nível de bem-estar com eles, conduzindo eles para o processo de autoconhecimento, e a gente conta muito, é igual o sol, assim, sabe? Eu gosto de contar essa da felicidade. Quando você olha para o sol é bom, certo? Sim, Só que quando sim. você olha diretamente para ele te machuca. Uhum. Ele fere teus olhos. Então, como é que a gente trabalha isso indiretamente? A gente trabalha isso indiretamente a partir do PERMA. Você trabalha emoções positivas, você trabalha relações, você trabalha significado e propósito de vida, entendendo a tua identidade, onde é que você faz alguma coisa positiva para o outro. Muito projeto social, muito projeto, muita assembleia, muita relação de conversa dentro de sala de aula. E aí sim eu coloco metas que fazem sentido para tudo isso que eu estou fazendo. E aí no ensino médio a gente vai trabalhar todas as questões de projeto de vida, então escolhas pessoais, escolhas profissionais e como é que eu viro um protagonista para fazer tudo isso que eu quero ser de uma maneira positiva, sabe? Então treinamento Interessante. mesmo, né? Um treinamento. Maravilha, você passar 12 anos aprendendo isso aí, fazendo essas técnicas todas, acho que ajuda no longo prazo, né, após a saída da escola, a manter essa reflexão, essa consciência em relação às sensações, aos sentimentos e o que fazer com eles, né. Muito Robson, bom. e pode ser divertido. Ah, interessante. Pode muito ser divertido. Pode realmente ser um conhecimento científico, treinável, desenvolvível, divertido, que tenha significado para minha vida, que eu vou usar isso nas minhas relações. Pode ser legal, não precisa Interessante. ser Maravilha. sabe. Muito bom. Então, Kathleen, deixa para a nossa audiência alguma referência, quem quer saber mais, até em nível pessoal, ou seja, as pessoas não querem, não só do ponto de vista de uma escola, se querem contratar o método Happiness, mas quem quer estudar um pouco mais sobre isso, dá algumas referências para as pessoas, não sei se no seu site tem essas referências, ou outros, ou livros, o que que você deixa para que essa nossa audiência consiga se aprofundar um pouquinho mais em relação ao happiness. A gente fez um curso, com tudo isso que a gente contou e estudou, né, eu e Jéssica é minha sócia, Jéssica Itami, a gente pesquisou muita coisa,
né, e compilou todas essas informações num curso chamado Certificação Profissional Happiness, que são 8 módulos em 15 horas, passando por toda essa ciência e prática da felicidade para implantar em sala de aula. Então, é um curso livre que você pode adquirir, está no Hotmart, inclusive. Uhum. Então, para quem quiser, está no site, está no Instagram também, Método Happiness. Está lá na bio, no link, você pode entrar lá e se cadastrar. E entrar com toda essa questão da metodologia dentro da escola, né? Então, entre em contato também pelo site, pelo Instagram, que a gente pode levar isso como metodologia treinável, inclusive o curso de certificação Happiness vai junto com a metodologia, se a escola Uhum. implementa, né? Uhum. Então, e a gente cria uma cultura de felicidade na escola. Para as pessoas que gostariam de saber mais sobre o tema, tem muito da psicologia positiva agora. Então, para Uhum. quem quiser conhecer, né, um pouco mais da ciência, o nome é psicologia positiva, mas a gente Uhum. tem compilado lá no CPH, na Certificação Profissional Happiness. Eu acho que é um bom começo para colocar em prática tudo isso. Muito obrigado, então, Kathleen Cordeiro, CEO do Método Happiness. Esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje, pessoal. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e a outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, você acessa o www.significare.org.br. Se você está assistindo no YouTube, não deixa de assinar o nosso canal e dar o seu like. E o Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço a todos vocês, obrigado, Kathleen. Espero que com a nossa conversa de hoje a gente consiga dar um frescor de felicidade mais nas pessoas, para que elas aprendam, né, busquem um aprendizado sobre isso e para que consigam implementar mais. Então, gostaria de agradecer muito a sua participação no Conversas Transformadoras de hoje, Kathleen. Eu agradeço e eu espero que a gente possa inspirar aí esse aumento de bem-estar nas pessoas. Eu estou à disposição também, tá? No meu Instagram, que é Kim Cordeiro, se vocês quiserem me achar, a gente conversa um pouco mais sobre isso. E no Método Happiness também. Maravilha. Um abraço, pessoal, e até Obrigada, o próximo Conversas Transformadoras. até mais.